Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O nosso assunto de hoje é turismo e o Brasil como um destino atrativo, alegre e acolhedor para o viajante estrangeiro. Uma campanha criada há 2 décadas vinha projetando até agora a imagem do Brasil mundo afora. Conhecido como um país abençoado por Deus e bonito por natureza, em 2023 o Brasil entrou para o ranking dos 15 maiores mercados de viagem do mundo, de acordo com a pesquisa global Travel Market Report 2024 da empresa Focusrite. Em 2024, o Brasil também marcou o recorde de 6,6 milhões de turistas estrangeiros, o melhor resultado da história, superando inclusive os anos de mega eventos esportivos, como o da Copa do Mundo de 2014 e o das Olimpíadas de 2016. E este ano de 2025 começamos com recordes em janeiro. O Brasil recebeu 1,4 milhão de turistas internacionais, boa parte deles argentinos, é verdade. E talvez até viessem para cá impulsionados pela crise econômica, por conta do Brasil se tornar um destino mais barato. Mas o resultado representa o melhor primeiro mês do ano desde 1970. E para completar, o Brasil entrou também este ano para o top 5 global de buscas por destinos internacionais para férias de julho, de acordo com a pesquisa do aplicativo Booking.com, mostrando um crescimento de interesse pelo país em todo o mundo. Nessa onda de boas notícias, a Embratur, empresa brasileira de turismo, ou mais recentemente Instituto Brasileiro de Turismo, uma autarquia federal ligada ao Ministério do Turismo, responsável por promover aí, apoiar e também divulgar a comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos do Brasil junto ao mercado internacional, lançou o Plano Brasis, criado em parceria com o Sebrae, com o objetivo de promover o Brasil como destino turístico internacional. Para trazer mais detalhes de como se dará este plano de marketing ou comunicação SA, recebe Bruno Reis, diretor de marketing, negócios e sustentabilidade da Embratur. Bruno, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao Comunicação SA. Muito obrigado, Marco. É um prazer poder compartilhar as notícias da Embratur e com todos os ouvintes também da Mega Brasil para poder amplificar aí o nosso trabalho. Bruno, o que é exatamente o Plano Brasis, ou Plano Internacional de Marketing Turístico do Brasil 2025 a 2027? Bom, o plano de marketing é o que traz as diretrizes que vão liderar, né, o posicionamento do Brasil nos países estratégicos internacionais. Ele é, de fato, uma atualização que acontece nesse momento, que é muito importante, muito estratégico. A primeira edição dele aconteceu em 2004, que a gente chamava de Plano Aquarela, né? Então, foi ele que, de fato, criou a marca Brasil, né, que desenha aí o posicionamento do Brasil no exterior. E esse plano ele existiu até 2020, né, quando a gente deixou de ter a última atualização. Então, em 2025... nós entendemos o quão estratégico era reorganizar o país inteiro do ponto de vista da promoção internacional. Então, é daí que nasce o Plano Brasis, né, de 2025 a 2027, para poder selecionar quais são os países que a gente vai fazer as ações no mercado internacional, para poder cumprir as metas do Plano Nacional do Turismo. Então, ele é, né, um derivado do Plano Nacional do Turismo que estabelece as metas que a gente deve alcançar até o final de 2027. Mas, na minha concepção, ele é uma ferramenta muito poderosa porque ele consegue trazer o ordenamento de posicionamento de promoção do país inteiro para o mercado internacional, né?
de 2010 para cá e de 2020 para cá, houve muita evolução no mercado turístico. Então, o plano também atualiza, né, o país inteiro sobre as premissas do ponto de vista de sustentabilidade, de diversidade, e a gente consegue trazer aí com mais clareza esse nosso Brasil, né, para o mundo todo. O Brasil já contava com um plano de expansão da sua imagem lá no exterior, obviamente com vistas a atrair aí um maior número de públicos para dentro do nosso território. No que o Plano Brasis se difere do Plano Aquarela criado em 2024? O plano traz uma nova categoria da seleção dos países que a gente vai fazer a atuação. A gente dividiu em 4 faixas agora, né, por níveis de atuação dos países. E uma lógica muito mais atualizada para o funil da etapa de venda, né? Durante muito tempo, o Brasil colocou muito posicionamento na fase de consciência. Então, a gente levou uma mensagem para o mundo inteiro que o Brasil tem tudo para todo mundo, né? O Brasil tem para todos os gostos e bolsos. Então, era muito do que o Aquarela também trazia, de uma maneira bastante estratégica, dos nossos produtos estrela que a gente tem, né? Que aí a gente pode conceituar como Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Manaus e Salvador, né? Nesse ponto de vista agora do Brasil, uma das nossas premissas é a diversificação da oferta e do ponto de vista das experiências, né? O turista agora ele não busca mais somente o destino, ele de fato busca se conectar com aquela experiência, com aquela comunidade. Então ele procura por observação de fauna e flora, ele procura por experiências de afroturismo, ele procura pela gastronomia, pela cultura. Então a gente também traz as experiências que podem ser vividas no território brasileiro, mas de uma maneira mais organizada, com foco em venda. Então a gente apresenta o destino, apresenta a experiência, mas o plano ele sugere, né, de uma maneira bastante mercadológica, como é que a gente poderia fazer para atrair mais turistas de fato. Então a gente desenha a jornada toda da captação desse turista. Fora que ele também traz os direcionadores estratégicos de uma maneira atualizada, né? Há 10 anos atrás não se falava de sustentabilidade como a gente fala hoje. Então é muito importante que a gente tenha isso, né, como um direcionador estratégico e padronizado e comunicado para o país inteiro, né? Então, para se desenhar políticas públicas em todos os estados do Brasil, é necessário que tenha um documento mãe, que a gente chama, né? O documento matriz que desenhe isso. Então, na nossa concepção, o plano ele desdobra em muito mais camadas para facilitar o entendimento dos interlocutores nos estados e nos municípios, para, de fato, desenhar uma estratégia mais coerente e assertiva. É um pouco nessa direção o porquê de vocês batizarem esse plano de Brasis, explorando um pouco da diversidade e ampliando mais a experiência do turista internacional, que até aqui era bastante focada na faixa litorânea do país, muitas vezes limitada a Rio de Janeiro. Quer dizer, vem daí a escolha desse nome Plano Brasis. Que mensagem vocês querem passar? É justamente o que você trouxe, Marco. Nós somos vários Brasis num país só, né? Mas quando a gente vai fazer uma mensagem para fora, para comunicar, a gente precisa deixar mais clara essa potencialidade. Então, Brasis resume isso, né? Nós somos 6 biomas. Então, como a gente consegue traduzir isso, né, para um americano, para um chinês, para um japonês? Então, a nossa premissa foi justamente essa, né? Dizer que uma vez que ele decida vir ao Brasil, que ele pode ter uma série de experiências, né? E não somente uma experiência em um estado específico. Mas, de novo, acho que para nossa satisfação, esse alinhamento do país inteiro, né? Que a gente consiga olhar de uma maneira mais única, é muito potente, muito estratégico, né? Então, o plano traz, inclusive, um manifesto. A gente apresenta ele dentro do próprio plano de marketing, né? Sobre o que a gente entende sobre essa brasilidade, sobre o borogodó, sobre a hospitalidade do brasileiro, que é algo muito nosso, né? Muito único. Então, o plano ele traduz isso agora de uma maneira muito mais assertiva. Estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Bruno Reis, diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, que está aqui conosco para falar sobre o Plano Brasis, um plano construído pela Embratur em parceria com o Ministério do Turismo e Sebrae.
Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais Comunicação SA. Até já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Bruno Reis, diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, para falar sobre o Plano Brasis, um plano construído pela Embratur em parceria com o Ministério do Turismo e do Sebrae, e que servirá aí de bússola para fortalecer globalmente a identidade do Brasil como um país diverso, sustentável e democrático, de forma a incentivar o turismo internacional em nosso território. Bruno, o Plano Brasis foi desenvolvido pela Embratur em parceria com o Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E como o próprio nome diz, a instituição ela se propõe a dar subsídios e treinamentos a empresas brasileiras com esse perfil. Agora, sendo o Plano Brasis um plano voltado ao turismo internacional, portanto, com foco em ações promocionais no exterior, qual o papel do Sebrae na construção desse plano internacional de marketing turístico do Brasil? É uma excelente pergunta. O Sebrae se tornou um parceiro vital e fundamental, né, para a gente poder internacionalizar esses micro e pequenos empreendedores que estão na ponta, né? De fato, quem oferece as experiências para o turista são esses micro e pequenos empresários, né? Então, nós juntamos, né, a expertise do Sebrae, de toda a qualificação e capacitação que eles fazem na ponta, em todos os estados, né? O Sebrae tem uma particularidade muito positiva, que eles conseguem, de fato, chegar na ponta do turismo, né? E de fato, qualificar e capacitar esse micro e pequeno empreendedor. Mas existia uma lacuna ou uma oportunidade de trazer esse micro e pequeno empreendedor para fazer parte da jornada de internacionalização. Então, a nossa parceria com o Sebrae, ela promove isso. Por isso o plano é em conjunto com esse ator. E mais do que isso, nós desenhamos, além do plano, uma série de ferramentas de promoção e comercialização, como a vinda de jornalistas internacionais, a vinda de operadores internacionais, as nossas campanhas publicitárias que a gente faz para cada um desses países, e a gente também coloca esse micro e pequeno empreendedor como um destaque, né? Ele, de fato, vira o personagem central da experiência turística. Nós desenhamos um projeto que se chama Feel Brasil, que é um novo portfólio de 100 experiências em todas as unidades da federação, que de fato são geridas por micro e pequenas empresas. Então, hoje, quem quiser acessar, né, essas empresas e esses micro e pequenos empresários, pode acessar o site Feel Brasil, onde a gente consegue oferecer de uma maneira bastante organizada e padronizada, em 6 idiomas, né, para que esse micro e pequeno empresário consiga, de fato, chegar no mercado internacional. Era muito distante, né? A gente colocava... Somente as grandes empresas tinham acesso, né, ao mercado internacional. E agora, com esse plano e com o projeto do Feel Brasil, como um exemplo que eu te comentei, a gente aproxima esses atores, né? Eu aproximo, de fato, quem opera a experiência turística com o turista internacional. E ele começa a fazer parte da cadeia produtiva do setor. A Embratur hoje atua em conjunto com vários atores e nós gerimos aproximadamente 19 ferramentas de promoção, né, em cada um dos países. Então, a gente tem um compilado dessas ferramentas para poder fazer a ativação nesses mercados que a gente chama. Então, quando a gente decide, vamos fazer uma experiência de observação de pássaros, tá? Vou te trazer um exemplo. Que tem muitos observadores de fauna e flora, né, que querem vir ao Brasil para descobrir esse nosso potencial, nossa biodiversidade.
Então, a gente faz um mapeamento de quais são os destinos com as experiências, e a gente mapeia quem é o empresariado que opera na ponta. Então, aquele guia que, de fato, tem uma experiência para poder observar pássaros lá no Pantanal, quando a gente traz os jornalistas internacionais, jornalistas britânicos, por exemplo, a gente leva ele ao Pantanal para ele ter, de fato, a experiência com esse ator local. E aí ele conhece como é que isso se dá. Além disso, a gente também tem a possibilidade de levar esse mesmo empreendedor lá do Observação de Pássaros do Pantanal para poder participar de uma feira internacional. Então, a Embratur e o Sebrae, a gente viabiliza a ida dele para o mercado, para que ele estabeleça suas relações comerciais, né, para que ele amplie relacionamento comercial. Por que isso é muito estratégico? Porque conversa com a nossa premissa do Plano Brasis, que é da diversificação da oferta turística. Então, dessa maneira, a gente, além de fomentar os nossos grandes produtos que todo mundo conhece, que são chancelados pela Unesco, né, a maioria deles, como Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, a gente traz, de novo, né, o empresário e quem toca a experiência para a mesa de negociação. Durante muito tempo, a cadeia de comercialização ela tinha muitos intermediários, né? E isso acabava facilitando de uma certa maneira, mas agora o que a gente quer fazer é que ele consiga ter um acesso mais rápido ao turista. Então, a Embratur, além de ter, né, como eu comentei, 19 ferramentas que conseguem ajudar esse empresário a ter acesso, a gente também consegue levar ele para o mercado. A gente leva ele para a feira, leva ele para o roadshow, para que ele consiga, de fato, estabelecer aí um produto novo. O turismo internacional no Brasil, apesar dos bons números, que inclusive a gente destacou aqui na abertura do programa, ainda são tímidos e limitados territorialmente diante do nosso potencial. Excetuando-se o caso dos argentinos, que lideram a lista de turistas internacionais, com perto de 2 milhões de turistas vindos do país vizinho, e dos americanos, que aparecem na segunda posição, que foram um pouco mais de 728 mil viajantes norte-americanos que visitaram o país em 2024. O nosso turismo internacional ainda é muito centrado em países da América Latina. Vindos lá do outro lado do Atlântico, também a gente tem aí os portugueses, os alemães, os italianos, os ingleses, que também passam e passaram por aqui, mas em número considerado ainda pequeno diante do nosso potencial. Desse modo, eu pergunto se existe um público-alvo, país ou região específica que está na mira do Plano Brasis com o objetivo de atrair mais turistas para o nosso país. É uma pergunta muito interessante essa, Marco. De fato, o plano traz, né, nesse nivelamento dos mercados a serem ativados, qual é a etapa do funil, né, de vendas que a gente deveria estar fazendo a ativação. Então, apesar do nosso potencial, né, olha que a gente está bastante otimista em relação a 2025 e 2026, porque o Brasil tem surgido e despontado como uma excelente, né, uma excelente possibilidade de turismo internacional. Então, quando um europeu decide fazer uma viagem de longa distância e decide por um país, né, onde ele quer uma experiência ou exótica ou, de fato, emblemática, ele acaba escolhendo o Brasil quando ele compara, por exemplo, com a Austrália ou com a Tailândia. Então, para cada mercado, para cada país, existe um nicho e um segmento a ser estimulado. O Plano Brasis, a gente atualiza isso de uma maneira muito clara e estratégica. E eu vou te citar, acho que talvez um exemplo, que aí pode ficar mais claro. Por exemplo, no mercado argentino, o nosso principal competidor para resorts all-inclusive hoje é a República Dominicana. Ou seja, nós temos muito potencial de resorts all-inclusive no Nordeste brasileiro, só que a gente não posiciona da maneira correta e efetiva no mercado argentino. Então, o plano, isso eu te dei um exemplo, né? A gente trabalha em mais de 20 países, em mais de 12 segmentos e nichos. Então, eu costumo dizer que é onde a mágica acontece é quando eu acerto o nicho e o segmento, que é um diferencial competitivo de Brasil, naquele mercado que ele está consumindo o concorrente. Então, o que a gente tem tentado fazer nesse sentido, e que tem tido bastante êxito, né, nesses 2 últimos anos, foi acertar o nicho e o segmento naquele país. Então,
Isso é muito estratégico e talvez isso nunca tenha sido feito de uma maneira tão assertiva e eficaz dentro da promoção do turismo brasileiro, onde a gente conseguiu, de fato, unificar o nosso diferencial competitivo para cada um desses países. E o plano traz isso com bastante clareza. E eu acho legal, Marco, também ressaltar que, além da entrega que a gente fez do Plano Brasis para o Brasil, né, que o plano não é da Embratur, ele é um plano para o Brasil, nós também vamos entregar um plano para cada unidade da federação personalizado. Ou seja, cada estado também vai receber a indicação de quais são os países que ele deveria estar fazendo a promoção daqueles nichos e segmentos que ele tem como diferencial competitivo. Então, a gente também está rodando o país inteiro agora, fazendo essa sensibilização com todos os atores locais na ponta, para, de fato, qualificar e todo mundo poder falar a mesma linguagem quando for fazer a sua ativação no mercado internacional. Ou seja, a gente organiza, de fato, né, o diferencial competitivo para aquele mercado emissor. Estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Bruno Reis, diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, que aqui está para falar sobre o Plano Brasis, um plano construído pela Embratur em parceria com o Ministério do Turismo e Sebrae. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste encontro. Até já. O planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde! Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Bruno Reis, diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade da Embratur, que nos conta detalhes do Plano Brasis, um plano que se coloca como uma bússola para fortalecer globalmente a identidade do Brasil como um país sustentável, democrático e diverso, de forma a incentivar o turismo internacional aqui em nosso território. Bruno, o Brasil é um país fabuloso, de uma cultura, uma culinária diversificada e, como você já destacou, nada menos de seis diferentes biomas. E uma natureza que, vamos combinar, é exuberante, né? Mas o Brasil é voltado cada vez mais para o turismo de negócio, isso tem se ampliado. Quais as regiões ou segmentos de atividade econômica o Plano Brasis pretende promover no exterior, contemplando este segmento de turismo de negócios? Não, perfeita posição. No plano, o turismo de negócios e eventos, né, devido ao seu potencial que tem, inclusive de atração de divisa, ele tem um destaque, né, no nosso objetivo estratégico, para poder ter um plano de atuação para estimular e captar eventos internacionais para o Brasil. Então, a gente tem um capítulo específico para entendendo que esse segmento ele é estratégico e ele ajuda, né, a combater a sazonalidade e também ele traz esse passageiro, esse turista de um ticket médio elevado, né, porque, querendo ou não, é uma empresa que tem quem está por trás dessa iniciativa.
Então, a gente deixou uma parte específica para fazer esse estímulo, junto com os atores do trade, né, Marco? Porque a gente tem hoje no país uma série de atores que há 10 anos atrás não existiam. E aí, por exemplo, as administradoras de centros de eventos no Brasil. Hoje a gente tem várias multinacionais que estão administrando centros de eventos no país inteiro, né? Vou citar aqui o exemplo da GL Eventos, que tem, né, no estado da Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, uma linha bastante estratégica para poder fazer a atração desses eventos. Então, a Embratur, sabendo e entendendo a lógica desse posicionamento, a gente desenhou uma política de captação e promoção de eventos internacionais. Ou seja, é uma estratégia nossa, né, atrair e captar eventos, congressos técnicos científicos e eventos de incentivo para o Brasil no curto, no médio e no longo prazo. Porque captação de eventos internacionais, ela não acontece de uma maneira rápida, né? Ela sempre acontece agora um evento em 2025 que vai acontecer em 2028. Mas, para isso, é necessário uma linha muito lógica de atuação. Então, a gente deixou claro no plano que é uma premissa estratégica. Nós queremos envolver, né, já envolvemos a parceria com todo o trade que cuida desse setor, como os Conventions Bureau, né, os próprios centros de eventos, a Associação de Feira no Brasil também é um parceiro da gente, a Associação de Congresso também é um parceiro da Embratur, ou seja, nós juntamos esse pool de atores interessados sobre esse nicho específico para poder se posicionar. O Brasil, inclusive, subiu no ranking da ICA, que é o ranking que mede o número de congressos técnicos científicos que acontecem no mundo inteiro. Nós pulamos da 20ª para a 15ª posição de 2023 para 2024. Ou seja, isso já é um indício que nós estamos sabendo aproveitar melhor, né, a maneira que esse segmento nos interessa, juntando aí com esse potencial que a gente tem de infraestrutura no Brasil. Nós temos, né, na América do Sul, a maior quantidade de aeroportos internacionais, e esses aeroportos estão sempre estrategicamente localizados próximos de centros de eventos. Então, a gente tem um diferencial incrível para poder se posicionar no mundo todo. Bom, por falar em evento internacional, aproveitando aqui a sua deixa, em novembro o Brasil cedia a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. É um evento que é estratégico para o Brasil, que se apresenta como um país, como um celeiro do mundo, como um modelo de matriz energética limpa e sustentável e que abriga aí em suas fronteiras a maior floresta tropical do planeta. A opção de realizar a COP30 em Belém do Pará se reveste de um grande desafio logístico e de infraestrutura. O Plano Brasis tem utilizado a COP30 como um ponto de atração para o turismo internacional? O papel da Embratur, na hora de fazer promoção específica sobre a COP, a gente fala sobre as experiências que esses turistas vão ter durante a vivência deles aqui no exterior, né? Existe uma secretaria extraordinária que cuida da COP, que é ligada à Casa Civil no governo federal, e aí envolve vários ministérios, né, que de fato têm sob responsabilidade a questão aí de logística. Mas nós estamos bastante otimistas, né, com o perfil do turista que vai vir e, de fato, as discussões que vão se dar ali na COP, que vão poder gerar oportunidades para o nosso país no médio e no longo prazo. Já é uma estratégia nossa de promoção da Amazônia, tá, Marco? A gente já tem feito, desde 2023, várias iniciativas para promover a Amazônia como opção para o turista ter de conhecimento. Nós fizemos no ano passado, inclusive, um projeto que chama Galeria Visit Brasil, que é uma galeria de arte, de experiências imersivas. A gente fez em Nova York, durante a ONU, no ano passado, para promover somente a Amazônia. Então, já é uma linha lógica de estratégia para poder posicionar esse produto no exterior. Então, eu acredito, né, basicamente, que a COP ela vai conseguir colocar nesse holofote para o mundo todo sobre o que é a floresta e a importância que a gente tem aí desse turismo regenerativo e sustentável e responsável no âmbito aí desse bioma. Agora, eu gostaria de retomar com você o tema turismo de negócio. Sabemos que o continente asiático, e em particular a China, vem aumentando sua presença tanto na América Latina quanto no Brasil, em especial aqui no Brasil, que, diga-se de passagem, exerce aí um certo fascínio entre os chineses.
Existe no Plano Brasis um capítulo específico dedicado à Ásia, e em especial à China, nosso maior parceiro comercial? Existe. A China está indicada como um mercado que a gente quer ativar, né, tanto para o curto, para o médio e para o longo prazo. É muito boa a sua observação, porque na semana passada a Embratur teve a participação na ITB China, que é uma feira a mais importante de turismo que acontece lá, que movimenta o trade chinês todo. A Embratur voltou para esse mercado depois de 7 anos sem ativação de fato. Então, nós levamos diversos destinos brasileiros para poder estabelecer relação comercial, né, com os operadores de viagem chineses, em parceria com a Latam. A gente assinou um acordo com a Ctrip, que é a maior operadora de turismo da China, especificamente, é como se fosse a CVC da China, para poder desenhar um plano, né, com eles de atração e promoção. E também a gente quer trazer, ainda nesse ano, um grupo de influenciadores chineses para poder mostrar para outras gerações, né, de chineses o quão fácil é e o quão pode ser inesquecível uma experiência de viagem ao Brasil. Lógico que isso vem com um desafio que também é dessa qualificação do nosso trade, né, do nosso receptivo e da nossa hotelaria para receber esse público, mas a sua observação é completamente pertinente e correta, tendo em vista que é um grande potencial que a gente tem para estimular, né, esse número de viajantes aqui não só para o Brasil, como também para a América do Sul, né? Porque uma vez que eles fazer a viagem para a América do Sul, ele também quer conhecer o Peru, a Bolívia, o Chile e a Argentina. Então, existe essa integração também aqui em relação à América do Sul para o mercado chinês. Agora, Bruno, eu gostaria de falar um pouco sobre os norte-americanos, que, como vimos, representam o segundo maior contingente de turistas internacionais no Brasil. No entanto, não faz muito tempo, o governo americano emitiu um aviso de viagem aos seus cidadãos, classificando o Brasil como nível 2 de exercer cautela reforçada. Não bastasse isso, o aviso foi atualizado no dia 29 de maio, incluindo um indicador de risco de sequestro. O quanto isso atrapalha o desenvolvimento do turismo no Brasil e como o governo brasileiro, por meio da Embratur e do Ministério do Turismo, pode rebater ou neutralizar os efeitos dessas posturas. Eu lembro aqui que o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, emitiu uma nota de repúdio às orientações emitidas pelo governo norte-americano. Bom, a gente, além de ter emitido a nota, né, de repúdio sobre essa concepção defasada que eles emitiram sobre o país, não só a Embratur, né, vários atores do trade também se posicionaram, como a Associação de Agência de Viagem, a Associação Brasileira de Turismo de Luxo, ou seja, vários atores também se posicionaram para a gente poder mitigar esse impacto. A gente monitora, né, os operadores de turismo norte-americanos e as companhias aéreas em relação a isso, e não houve um sinal de retração de número de passageiros norte-americanos para o nosso país. No entanto, se você lê o comunicado, né, que o governo americano fez, eles ressaltam que, de fato, o Pantanal e Foz do Iguaçu não se enquadram nessa descrição. Então, a gente está entendendo que o impacto, de fato, para a gente de viagem e para o operador norte-americano não vai fazer tanto sentido. A gente, inclusive, tem umas parcerias muito bem estimuladas com a própria Austoa, que é a Associação Norte-Americana de Operadoras de Viagem, e a gente é muito parceiro, muito próximo, e eles nos ajudam, né, a reverberar a notícia sobre as experiências que o Brasil tem para oferecer. Inclusive, a gente vai fazer, nesse ano, a Galeria Visit Brasil, como eu te comentei, a gente vai fazer, no mês de outubro, uma específica para promover o produto do Pantanal, e também a gente vai participar da maior feira de turismo de negócios e eventos, que chama IMEX Las Vegas. A gente também vai participar para poder colaborar aí com esse posicionamento positivo de Brasil. Então, do ponto de vista do que a gente acompanha, não existe indício de retração de número de passageiros americanos por conta do comunicado. E assim chegamos ao final de mais um Comunicação SA, que hoje recebeu Bruno Reis, diretor de Marketing, Negócios e Sustentabilidade da Embratur. Bruno, muito obrigado pela sua presença neste Comunicação SA. Muito obrigado, Marco. Eu agradeço pela atenção. Dizer que estamos totalmente à disposição. Sigam os canais da Embratur. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Embratur, a gente também está em todas as redes sociais e no nosso site. A gente fica totalmente à disposição. Obrigado a você também, que esteve aqui conosco.
A semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!